Quando não conseguia mais dirigir, perguntei à minha filha se eu poderia me mudar para mais perto dela. A voz do marido dela cortou o telefone como uma lâmina. Não estamos administrando um asilo para idosos. Se vira. Ela desviou o olhar. Eu podia ouvir isso no silêncio dela, e então disse: estamos muito ocupados para lidar com isso agora, pai. Acenei com a cabeça para um quarto vazio, desliguei o telefone e liguei para um corretor de imóveis. O que fiz com minha propriedade, em seguida causou ondas de choque em toda a família. Olá, eu sou Harold. Tenho 74 anos agora. Mas esta história começa quando eu tinha 71. Vivi no Kansas a vida toda, em Topeka. Agora estou em outro lugar. Mas essa parte vem depois. Não estava planejando contar esta história, mas do jeito que tudo aconteceu, isso tem me corroído por tempo demais. Talvez se eu disser isso em voz alta, pare de acordar às 3 da manhã com aquele telefonema na cabeça. Perdi minha esposa Sandra em 2018 por câncer de mama. Veio rápido e brutal. Fomos casados por 44 anos. E ela morreu em casa, sua mão na minha até o final. Depois disso, a casa ficou vazia. Não um silêncio pacífico, mas aquele tipo oco que faz você perceber quanta vida uma pessoa trazia para um lugar. No primeiro ano me virei bem. Mantive a casa, cortei a grama, paguei as contas, ia ao clube dos veteranos às sextas. Mas então minhas mãos começaram a falhar. Artrite. E meus olhos, especialmente à noite, não eram mais os mesmos. O despertar veio quando bati na caixa, de correio dos vizinhos saindo de ré. O barulho me assustou tanto que no dia seguinte guardei as chaves para sempre. Foi quando meu mundo começou a encolher. Moro na zona rural onde o supermercado mais próximo fica a 20 minutos de carro. Sem transporte público, sem Uber, e o táxi demora 3 horas e custa $50. Depois de semanas dependendo dos vizinhos para tudo, pensei: talvez seja a hora de me mudar para perto da minha filha Alyssa. Alyssa mora em Overland Park, 3 horas daqui, casada com Mark, 2 filhos, casa grande. Ela é conselheira escolar, ele trabalha com finanças. Mantínhamos um bom relacionamento. Ligações nos feriados, aniversários, check-ins ocasionais. Depois do funeral da Sandra, ela veio me ajudar por alguns fins de semana. Quando decidi me mudar, liguei para ela. Não queria morar com eles, apenas perto. Talvez jantar juntos uma vez por semana, poder caminhar até um supermercado. Achei que ela ficaria feliz em ter o pai por perto. Liguei domingo à tarde, quando sabia que ela estaria em casa fazendo a roupa. Ela atendeu meio ofegante. Oi, pai. Está tudo bem? Sim, querida. Só queria passar uma coisa por você. Claro, o que é? Expliquei que não estava mais dirigindo, que o isolamento estava difícil e que pensava em vender a casa e me mudar para perto dela. Depois que terminei, houve uma longa pausa que fez meu estômago despencar. Então ouvi claramente ao fundo a voz do marido dela, Mark, cortando como se estivesse bem ao meu lado. Não estamos administrando um asilo, Alyssa. Ele que se vire. Meu coração literalmente parou por um momento. Esperei, prendendo a respiração, que ela me defendesse, que o repreendesse, que dissesse algo, qualquer coisa. Ela não disse. Em vez disso, soltou um suspiro longo e derrotado, e então falou na voz mais baixa e distante que já ouvi dela. Estamos super atarefados agora, pai. Entre as crianças e o trabalho exigente do Mark, sinceramente não acho que conseguimos lidar com esta situação. Lidar com esta situação. Como se eu fosse algum eletrodoméstico quebrado que precisava de conserto ou uma pilha de papelada, bagunçando a vida perfeita deles. As palavras me atingiram como socos físicos. Não explodi de raiva. Não comecei a gritar ou exigir respeito. Apenas fiquei sentado ali na minha cozinha vazia, agarrando aquele telefone, olhando para tudo ao meu redor. Minha casa velha, as paredes que Sandra havia pintado carinhosamente de amarelo sol, o sofá que ela passou semanas escolhendo, cada coisa que havia sido nossa. De repente, tudo pareceu estranho e indesejado.
como se eu estivesse invadindo as memórias de outra pessoa. Entendo completamente, consegui dizer, minha voz surpreendentemente firme. Obrigado mesmo assim, querida. E então desliguei aquele telefone para sempre. Logo na manhã seguinte, peguei o mesmo telefone e liguei para uma corretora de imóveis. Olá, disse com determinação renovada. Estou pensando seriamente em vender minha casa. Poderia vir dar uma olhada? Tammy apareceu na quinta-feira seguinte. 40 e poucos anos, esperta e profissional. Felizmente não fez perguntas desnecessárias. Caminhamos por cada cômodo, cada canto da minha propriedade. Ela declarou que estava em excelente estado e definitivamente venderia rapidamente. Ela estava absolutamente certa sobre essa previsão. Em exatamente 4 semanas, eu tinha um comprador genuíno, um casal de aposentados queridos, se mudando do Texas para ficar mais perto da família do filho adulto. Pagaram completamente à vista, sem complicações. Nunca me incomodei em contar para a Alyssa sobre a venda. Por que contaria? Estava completamente exausto de tentar desesperadamente permanecer na vida de alguém onde claramente não era querido ou valorizado. Encontrei um condomínio de um quarto perfeitamente bom em Lawrence, bairro seguro, convenientemente localizado, perto de médicos e instalações médicas, com um supermercado bem abastecido a apenas um quarteirão. Tudo que um homem velho como eu poderia precisar a uma distância caminhável. Então, imediatamente liguei para meu advogado de longa data. Eu mantinha um testamento há muitos anos. Originalmente, absolutamente tudo estava destinado para a Alyssa. A casa, todas as minhas economias, minha caminhonete, apólices de seguro, até o último centavo. Mas depois de vivenciar aquela ligação devastadora, comecei a pensar diferente. Ela já havia deixado sua escolha cristalina sobre onde eu me encaixava em suas prioridades. Então decidi deixar a minha igualmente clara. Instruí meu advogado a reestruturar tudo completamente. Metade de toda a minha propriedade agora beneficiaria uma organização local de veteranos que constrói habitação acessível para veteranos mais velhos que precisam de assistência. A metade restante apoiaria um programa para idosos em Topeka, que especificamente ajuda pessoas exatamente como eu. Pessoas que se encontram completamente sozinhas, sem lugar para recorrer. A situação da caminhonete eu ainda não havia resolvido, mas isso podia esperar. Cerca de 1 ano inteiro passou silenciosamente. A vida se tornou pacífica, se um tanto solitária, mas genuinamente boa mesmo assim. Gradualmente fiz vários bons amigos no centro de idosos do bairro. Havia Carol, uma mulher absolutamente doce que também havia enviuvado, como eu. O neto adolescente dela, Tyler, generosamente me ajudou a consertar uma torneira da cozinha que vazava persistentemente numa tarde. Garoto maravilhoso que regularmente parava para verificar meu bem-estar, mesmo quando eu nunca pedia para ele vir. Então, uma noite completamente comum, sofri um derrame sem qualquer aviso. Honestamente, não me lembro muito das consequências imediatas. Eventualmente, acordei desorientado num quarto de hospital austero com uma enfermeira preocupada, sistematicamente brilhando uma luz forte diretamente nos meus olhos confusos. A equipe médica me assegurou que foi relativamente leve, detectado cedo o suficiente para prevenir danos sérios. Mesmo assim, a experiência me aterrorizou completamente. Me fez pensar seriamente sobre como tudo pode mudar dramática e rapidamente sem aviso. Permaneci no centro de reabilitação por exatamente 2 semanas, trabalhando com terapeutas diariamente. Quando finalmente recebi alta e voltei para casa, fiz algo que genuinamente não havia feito em mais de 1 ano. Na verdade, liguei diretamente para a Alyssa. Ela atendeu no segundo toque. Calmamente contei exatamente o que havia acontecido, que eu havia sofrido um derrame, mas estava me recuperando bem agora, e que simplesmente queria que ela soubesse. Ela permaneceu completamente silenciosa, pelo que pareceu uma eternidade. Então, finalmente perguntou: por que não me ligou imediatamente quando aconteceu?
Não disse o que desesperadamente queria dizer, que ela já havia deixado dolorosamente claro exatamente onde eu estava em sua lista de prioridades. Em vez disso, simplesmente respondi. Você mencionou que estava extremamente ocupada com tudo. Então contei uma última coisa que precisava ser dita. Mudei meu testamento completamente, Alyssa. Nada vai para você mais. O silêncio pesado que se seguiu pareceu sufocante e interminável. Você fez o que exatamente? Ela sussurrou, sua voz quebrando de incredulidade. Tenho pessoas aqui que genuinamente me ajudam agora. Pessoas que nunca me trataram como se eu fosse algum fardo terrível para suportar. É exatamente quem está herdando o que eu tenho. Ela imediatamente começou a chorar. Lágrimas reais e partidas que pude ouvir claramente pelo telefone. Não senti satisfação ou vingança. Também não me senti cruel ou vingativo. Não senti absolutamente nada exceto exaustão profunda. Ela fez a longa viagem para me visitar exatamente 2 semanas depois. Trouxe flores frescas lindas, sentou bem ao meu lado no meu sofá pequeno e continuou repetindo: "Sinto muito, pai", várias vezes. Não sabia como dizer não às exigências do Mark. Acenei educadamente, mas não ofereci muita conversa. Ela saiu depois de exatamente 20 minutos. Essa foi a última vez que vi minha filha. Ainda recebo ligações ocasionais às vezes, mas são breves e constrangedoras. Ela me deixa mensagens de voz agora. Mensagens longas que escuto completamente, mas nunca retorno. Não terminei esta história ainda, porque o que fiz em seguida, o que planejei cuidadosamente, bem, digamos que quando o advogado fez os arranjos finais, todos levaram o choque de suas vidas. Depois da visita constrangedora da Alyssa, minha vida voltou ao ritmo familiar. Retornei à minha rotina. Consultas médicas regulares, café da manhã no mesmo restaurante toda manhã e quartas-feiras no centro de idosos jogando cartas. Carol continuou cuidando de mim como uma irmã dedicada e seu neto Tyler começou a me levar nas consultas médicas. Sempre que oferecia dinheiro para a gasolina, ele recusava com um sorriso genuíno. Você me lembra meu avô e eu faria qualquer coisa por ele. Eu estava me curando bem fisicamente, mas mentalmente carregava um peso que não se levantava. Não era ódio exatamente, mas como algo importante e inacabado, uma dívida que precisava ser quitada. 3 meses se passaram. Então chegou aquela carta que mudou tudo. Veio do próprio Mark, digitada em papel timbrado caro, nem sequer manuscrita. Harold, acho que houve um mal-entendido sério. Gostaríamos muito de reconsiderar a situação do testamento. Alyssa estava extremamente emocional durante sua última conversa, e acredito que pode não ter se expressado claramente. Sempre nos importamos com seu bem-estar. Vamos jantar em breve e discutir como seguir em frente como uma família unida. Nenhum pedido de desculpas genuíno, nenhuma responsabilização. Apenas conversa corporativa fria para me manipular. Não, me incomodei em responder. Exatamente 2 semanas depois, Alyssa ligou, e desta vez eu atendi. "Pai", disse, voz tremendo. "Por favor, me escute. Mark estava completamente errado antes, e sei disso agora. Mas estamos realmente tentando consertar as coisas. As crianças querem ver o avô." Essa parte fez meu peito doer com saudade inesperada. Não via meus netos preciosos há quase 2 anos completos. Não disse não imediatamente, mas também não disse sim. Apenas escutei. Ela insistiu desesperadamente. "Estávamos pensando que você poderia se mudar para uma dessas casas de repouso perto do nosso bairro. Poderíamos visitá-lo nos fins de semana." Quase explodi de rir da manipulação transparente. Não me deixariam morar perto quando precisava genuinamente de ajuda. Mas agora que podiam farejar meu dinheiro, estavam felizes em me depositar em algum lugar convenientemente próximo, desde que não tivessem que lidar comigo pessoalmente. "Vou pensar sobre isso", disse calmamente.
Mas o que realmente fiz foi ligar para meu advogado de confiança. Podemos tornar os documentos do espólio ainda mais rigorosos? Perguntei diretamente. Blindar tudo completamente. Ele me assegurou, absolutamente sim. Reescrevemos aqueles documentos tão herméticos que nem uma equipe de advogados famintos conseguiria rasgá-los. Então fiz algo que pareceu absolutamente certo. Dei minha caminhonete querida para Tyler, não através do testamento. Apenas assinei a transferência diretamente. Está falando sério? Disse, olhos arregalados de descrença. Completamente sério, disse firmemente. Você demonstrou mais bondade genuína por mim em 6 meses do que algumas pessoas mostraram numa vida inteira. Quando Carol soube do meu presente generoso, tentou me trazer uma caçarola caseira de agradecimento. Disse que ela poderia me agradecer me deixando ensinar pôquer na próxima quinta-feira. Então, outra reviravolta inesperada atingiu como um raio. Estava relaxando no meu apartamento quando recebi uma ligação da recepção. Uma mulher estava embaixo, pedindo para subir. Recusou-se a dar o nome. Disse absolutamente não a visitantes. 2 horas depois, alguém bateu na porta persistentemente. Era Alyssa parada ali, sem maquiagem, cabelo puxado bagunçadamente, parecendo que não dormia há dias. Sinto muito, disse no exato segundo que abri a porta. Nunca deveria ter permitido que ele falasse com você desrespeitosamente assim. Entrou sem esperar convite. Pai, estou genuinamente assustada. Estamos em sérios problemas financeiros. Mark perdeu uma quantidade tremenda de dinheiro em negócios arriscados. Ele se recusa a admitir honestamente, mas acho que está perigosamente perto da falência completa. Ali estava. A verdadeira razão por trás do interesse renovado repentino no meu bem-estar. Tentou me abraçar. Não movi um músculo. Não estou aqui implorando por dinheiro, sussurrou desesperadamente. Juro por tudo. Eu só estraguei tudo terrivelmente. Sentei pesadamente e a deixei falar livremente. Chorou lágrimas reais, contando como a casa linda estava completamente submersa financeiramente, como Mark havia estado jogando compulsivamente, sim, jogando de verdade, e tentando esconder desesperadamente suas perdas sob falsos fracassos de investimento. Quanto ele perdeu exatamente? Perguntei calmamente. Mais de $300 mil, sussurrou. Soltei um assobio longo e baixo de espanto. Ela recuou fisicamente com o som. Não disse nada por um longo tempo. Apenas olhei fixamente para a tela da televisão, processando essa revelação devastadora. A televisão nem estava ligada. Então fiz a pergunta que precisava ser feita. Você realmente veio aqui para me pedir ajuda? Ela imediatamente desviou o olhar. Não, disse baixinho. Não exatamente assim. Acenei devagar, entendendo tudo. Levantei deliberadamente, caminhei até a cozinha, me servi um copo d'água. Alyssa, disse, virando para encará-la. Passei minha vida inteira te protegendo, te dando absolutamente tudo que eu tinha. Quando finalmente precisei de ajuda, tudo que pedi foi para ficar perto de você, não morar com vocês, não pedir dinheiro emprestado, apenas não ficar tão completamente sozinho neste mundo. Ela começou a chorar pesadamente outra vez. Desta vez não a consolei nem tentei parar o choro. Honestamente, não sei se algum dia vou te perdoar por isso, disse com calma final. Ainda não. Talvez nunca nesta vida. Eu sei disso agora, sussurrou entre soluços. Então simplesmente saiu sem mais uma palavra. Na manhã seguinte, Mark ligou diretamente. Não atendi naturalmente. Deixou uma mensagem dizendo que queria desesperadamente esclarecer o ar entre nós. 2 dias depois de receber essa tentativa patética, descobri algo absolutamente enfurecedor. Mark estava tentando contatar meu advogado pessoal pelas costas. Teve a audácia de aparecer sem avisar no escritório da firma e ousadamente pediu uma reunião privada para discutir o que chamou de ajustes familiares na herança. A recepcionista, esperta, imediatamente o rejeitou friamente.
Meu advogado me ligou logo depois, claramente abalado. Você estava certo em trancar tudo, disse, com preocupação genuína, porque isso prova que nunca foi sobre culpa. Sempre foi sobre ganância pura. Mas eu não havia terminado porque tinha uma ideia final fermentando. Um movimento mais devastador que garantiria que nunca vissem um centavo, mas definitivamente veriam exatamente o que perderam para sempre. 2 semanas depois da visita desesperada da Alyssa, ouvi uma batida inesperada na porta. Era Carol com uma expressão profundamente preocupada. Você deveria se sentar para isso, disse seriamente. Acabei de encontrar sua filha na farmácia do bairro. Levantei as sobrancelhas surpreso. O que diabos ela estava fazendo lá? Ela estava fazendo perguntas diretas ao farmacêutico sobre seus medicamentos prescritos. Essa notícia me atingiu completamente errado. Nunca havia dado a Alyssa o nome da minha farmácia. Nunca contei nada específico sobre meus medicamentos. Ela não se incomodou em me visitar nenhuma vez enquanto me recuperava do derrame, mas de repente estava mostrando preocupação profunda com minhas prescrições. Ela alegou estar verificando interações perigosas em seus medicamentos. Carol continuou, mas não estava sendo nada sutil. Soou muito mais como se estivesse fuçando informações sensíveis. Agradeci sinceramente a Carol e fiquei com essa revelação perturbadora pelo resto da tarde. Por volta das 18 horas, liguei diretamente para minha farmácia e pedi para colocarem imediatamente um bloqueio de privacidade estrito no meu arquivo médico completo. Dei uma lista detalhada de nomes que não podiam receber nenhuma informação sobre mim sob circunstância alguma. Alyssa e Mark estavam bem no topo dessa lista proibida. No dia seguinte, recebi outra ligação perturbadora do gerente do prédio. Me disse que alguém estava tentando fazer perguntas detalhadas sobre mim no lobby, perguntando sobre meu estado de saúde, se tinha visitantes regulares, se tinha parentes listados em caso de emergência. Não dei nenhuma informação, me assegurou firmemente. Mas achei que você deveria saber o que está acontecendo. Estavam me cercando como abutres agora. Não porque genuinamente sentiam minha falta, mas porque estavam desesperadamente esperando que eu morresse logo e deixasse o cofre completamente destrancado. O que não perceberam é que eu não estava apenas trancando esse cofre. Estava transformando a coisa toda numa mina terrestre legal que explodiria nas caras deles. Naquela mesma semana, sentei com meu advogado de confiança novamente para outra sessão de planejamento sério. Perguntei diretamente quais eram as opções legais para deixar uma declaração em vídeo abrangente como parte integral da execução da minha herança. Ele sorriu sabendo e disse: muito possível e muito eficaz. Organizamos tudo profissionalmente. Filmamos ali mesmo no escritório silencioso dele, uma única tomada sem roteiro preparado, apenas eu olhando diretamente para a lente da câmera. Não gritei nem berrei. Não joguei insultos nem amaldiçoei seus nomes. Apenas expus os fatos, metodicamente. O que aconteceu exatamente quando pedi ajuda. O que ouvi Mark dizer claramente ao fundo. O que Alyssa não disse em minha defesa. O que veio depois no comportamento deles. E precisamente porque tomei as decisões difíceis que tomei. E então disse esta mensagem final. Se você está assistindo este vídeo agora, significa que parti deste mundo, o que significa que é tarde demais para fingir que alguma vez teve uma chance real de ser minha filha quando mais precisei de você. Em vez disso, você deixou seu marido me tratar como um velho cão de rua que ninguém queria, e virou o rosto como se eu fosse nada. É exatamente por isso que você não está recebendo absolutamente nada de mim. Nenhum dinheiro, nenhum bem, nenhuma segunda chance para consertar isso. As pessoas que realmente apareceram para mim quando contou de verdade, é para onde foi cada centavo. Você receberá uma carta pelo correio. É isso, é tudo. Inclinei para frente intencionalmente. Olhei diretamente para a lente da câmera e disse com convicção completa:
Na próxima vez que alguém desesperadamente pedir sua ajuda, espero genuinamente que você pense neste momento exato. Espero que queime na sua memória e fique lá para sempre. Exatamente um mês depois, recebi um pacote inesperado de um remetente desconhecido. Dentro havia um panfleto caro e brilhante anunciando algum centro de bem-estar, de aparência falsa em Overland Park. Cuidados particulares para idosos para famílias exigentes. Taxas mensais subindo para 5 dígitos. Logotipo corporativo, chique, fotos profissionais polidas e um folheto de marketing que parecia mais um anúncio de clube de campo exclusivo do que uma instalação real de cuidados para idosos. Cuidadosamente dentro havia uma nota manuscrita que fez meu sangue ferver. Este poderia ser um lugar realmente bom para você se ainda está seriamente procurando opções. Ficaríamos felizes em ajudar com o depósito inicial. Assinado simplesmente Mark e Alyssa. Nem tiveram a decência de assinar com amor. Apenas seus nomes frios e calculistas. Não respondi à oferta manipulativa deles. Em vez disso, decidi fazer outro movimento estratégico que exporia seu verdadeiro caráter. Contatei um escritor de notícias local respeitado que escreve uma coluna semanal sobre questões de cuidados para idosos, afastamento familiar e desafios de planejamento de fim de vida. Contei minha história completa, cada pedaço doloroso dela. Cuidadosamente omiti os nomes específicos, mas dei a cidade, todos os detalhes de partir o coração, e exatamente o que fiz com minha herança em resposta. Ele publicou como uma coluna poderosa chamada O que minha filha me ensinou sobre morrer sozinho e viver nos meus próprios termos. O artigo imediatamente ganhou momentum sério. Foi amplamente compartilhado no Facebook e passou por centenas de pessoas que se conectaram com a história. O Centro de Idosos orgulhosamente o postou no quadro de avisos da comunidade. O grupo, local de veteranos, imprimiu cópias para sua sala de espera. Tyler veio ao meu apartamento naquela semana e disse com espanto genuíno: "Senhor, você meio que viralizou com essa história." Apenas acenei silenciosamente, sentindo uma estranha sensação de satisfação. Então, exatamente uma semana depois, recebi uma mensagem de voz da Alyssa. Sua voz estava visivelmente trêmula e defensiva. "Pai, eu li aquele artigo que você publicou. Alguém me encaminhou no trabalho. Não tinha ideia de que você ia fazer algo assim." Essa resposta me disse absolutamente tudo o que precisava saber sobre seu caráter. Ela não estava genuinamente arrependida por ter vivido essas experiências dolorosas comigo. Estava apenas chateada e envergonhada que outras pessoas agora sabiam sobre seu comportamento vergonhoso. "Só quero conversar com você sobre isso", disse desesperadamente. "Por favor, me ligue de volta o mais rápido possível." Não liguei de volta porque ainda não havia terminado com meu plano. Tinha uma surpresa final cuidadosamente planejada. Algo que ela nunca viu chegando, não apenas para ela, mas para Mark também. E uma vez colocado em movimento, ambos iam entender exatamente como era ser tratado como um problema indesejado. Um mês completo depois que o artigo circulou pela comunidade, comecei a receber cartas tocantes de completos estranhos, agradecendo sinceramente por contar a verdade difícil, por falar corajosamente quando ninguém mais ousaria. Uma mulher idosa escreveu que sua filha parou completamente de ligar depois de sua primeira cirurgia cardíaca importante. Outro homem compartilhou que seu filho só visitava para fazer perguntas pontuais sobre seus planos de herança. Me atingiu como uma revelação quantas pessoas tinham vivido a mesma experiência dolorosa que eu. Esquecidas por suas famílias, dispensadas quando mais precisavam de apoio, usadas e manipuladas quando o dinheiro estava envolvido. Foi quando fiz meu movimento final e mais significativo. Veja, nunca contei a Alyssa nada sobre a fundação que estava secretamente construindo. Depois que mudei meu testamento para excluí-la, comecei silenciosamente construindo algo especial com meu advogado de confiança e um bom amigo do centro.
de idosos que costumava trabalhar como contador de organização sem fins lucrativos. Juntos criamos o Fundo Sandra Home, nomeado carinhosamente em homenagem à minha falecida esposa, que teria ficado orgulhosa desta missão. É um fundo fiduciário, privado especificamente projetado para apoiar pessoas idosas que foram cruelmente abandonadas por suas próprias famílias. Tornamos público apenas alguns meses atrás, e a imprensa local imediatamente captou a história inspiradora. Várias estações de rádio ligaram perguntando se eu estaria disposto a dar entrevistas sobre esta causa importante. Mantive tudo, silencioso e privado, até que toda a fundação estivesse completamente terminada e legalmente estabelecida. Aqui está o verdadeiro golpe que mudou tudo. Listamos Mark e Alyssa pelos nomes reais na história de fundação do fundo. Não para humilhá-los publicamente, mas para explicar honestamente por que este fundo precisava desesperadamente existir. Simplesmente, contamos a verdade sobre abandono familiar. Eles absolutamente não receberam bem essa revelação. Alyssa apareceu na minha porta exatamente uma semana depois, completamente sem avisar. Eu podia ouvi-la soluçando pela porta, antes mesmo de abrir para ver seu rosto. Pai, por favor, nos ajude, implorou desesperadamente. Estou literalmente implorando. Mark perdeu o emprego completamente. Estão indo atrás da nossa casa agora. Estamos nos afogando financeiramente. E as crianças não entendem o que está acontecendo. Elas acham que você está genuinamente bravo com elas. Essa acusação particular doeu fundo. Amo genuinamente meus netos, mas não ia deixar culpa emocional me puxar de volta para um fogo ardente. Por que exatamente você está aqui agora? Perguntei diretamente. Ela olhou para mim com aqueles olhos vermelhos e inchados. Porque literalmente não temos mais ninguém para pedir ajuda. Acenei devagar, processando suas palavras desesperadas. Abri a porta mais, não para deixá-la entrar, apenas para que pudesse ver exatamente como eu estava agora, mais magro que antes, me movendo mais devagar, mas ainda de pé forte nos meus próprios termos. Você teve alguém uma vez que se importava com você, disse calmamente. Mas quando pedi para ficar perto de você no meu momento de necessidade, você se afastou completamente. Agora quer ficar perto de mim por causa do que me sobrou. Ela imediatamente jogou o rosto nas mãos trêmulas. Sinto muito por tudo, sussurrou entre lágrimas. Na verdade, acredito que você quer dizer isso, disse com sinceridade genuína. Mas isso não muda magicamente todo o dano que foi feito. Contei algo que exigiu cada grama de força que me restava. Estou fazendo uma doação final para uma causa digna. Já foi aprovada pelo conselho. Uma doação de 200 mil reais para um programa local que especificamente ajuda mães solteiras a cuidar adequadamente de seus pais idosos. Sua cabeça se ergueu bruscamente em choque. Espera, o que isso significa exatamente? Não para você pessoalmente, disse com clareza completa. É especificamente para mulheres que fizeram o que você não fez. Mulheres que abriram espaço em suas vidas para a família que precisava delas. Ela se despedaçou completamente então. Bem ali nos meus degraus da frente, deixei que chorasse de coração partido. Mas não a consolei porque meu trabalho agora não era salvá-la das consequências. Meu trabalho era proteger o homem que lutei tanto para me tornar. As consequências das nossas escolhas vieram rápida e decisivamente. Mark pediu falência completa. Descobri através dos registros do tribunal local, que são informação pública. Sua casa linda foi oficialmente listada para execução hipotecária em semanas. Alyssa teve que se mudar com os sogros. Os mesmos sogros controladores e frios que sempre jurou serem impossíveis de conviver. Não celebro a dor deles nem sinto prazer no sofrimento, mas também não me sinto culpado. Nunca foi para serem cruelmente punidos pelas minhas ações. Era para aprenderem lições importantes sobre consequências. E claramente aprenderam do jeito difícil. Recebi um cartão feito à mão da minha neta 6 meses depois. Apenas um desenho simples com uma nota de partir o coração.
Mamãe diz que você está bravo com nossa família. Sinto sua falta, vovô. Essa mensagem inocente foi a única coisa que completamente despedaçou meu coração. Guardo esse cartão, precioso, seguro na minha gaveta. Talvez um dia eu a procure diretamente quando estiver mais velha. Talvez, mas ainda não. Porque a verdade honesta é que ainda estou me curando de toda essa dor. Tyler me visita toda semana sem falhar. Trabalhamos juntos em rádios velhos na pequena garagem que alugo perto do meu condomínio. Carol me traz sopa caseira sempre que meus joelhos doem muito. O grupo de veteranos orgulhosamente nomeou uma ala de seu novo projeto habitacional, em homenagem a Sandra e a mim. Minha filha e seu marido perderam acesso ao meu dinheiro para sempre. Encontrei paz genuína dentro de mim. Se essa foi a troca necessária que tive que fazer, e se tivesse que fazer toda essa situação de novo, teria ligado para aquele corretor muito mais cedo.